ouçam o som dos passarinhos. Eu tava muito confusa sobre o que eu ia gravar pro canal, porém, eu tive uma brilhante ideia. Eu tô aqui em casa com um quadrinho de Snowpiercer e a segunda temporada vai estrear agora, dia 25. Então, por que não fazer um vídeo falando sobre Snowpiercer? Pra quem não sabe, Snowpiercer é um quadrinho francês que já teve adaptação para o cinema, inclusive com o personagem principal sendo Chris Evans, e agora ele tem uma série na Netflix, que aliás é bem diferente do filme. E eu vou aproveitar esse ensejo então para fazer esse conteúdo que na verdade eu já estava planejando há muito tempo, só faltava eu ter o quadrinho, que era um tiquinho caro, mas eu consegui comprar no passado na feira da USP. Gente, 2020 já foi ano passado, que loucura. Então, fica aqui, vocês vão ver várias entradas, porque esse vídeo vai seguir o padrão dos outros todos que tem aqui nesse canal, que é uma mistura de vlog com conteúdo, porque, sei lá, é o que eu tô gostando de fazer. E, então a gente vai falar um pouquinho sobre Snowpiercer, eu vou trazer alguns comentários, algumas curiosidades sobre a série e sobre o filme, porque tem coisa aí da série do filme que você nem sabia que é igual. Sério, juro. Sabe, você tá dando bobeira que não tá vendo a série. Que é um amorzinho, por sinal. E vocês vão me acompanhar o processo lendo o quadrinho também. Que isso vai acontecer agora, então, nesse período até começar a segunda temporada da série. Então, é isso, galera. E esperem as próximas entradas desse vídeo. Olá, aqui de fundo tá tendo live do Maddox Literário na roxinha. E aí, eu vim aqui fazer, já faz alguns dias, desde que eu gravei o primeiro take desse vídeo, mas eu estou lendo Perfura Neve, né? Porque agora amanhã, terça-feira, quer dizer, hoje é quarta, dia 20. Mas esse vídeo vai ser na segunda, então amanhã será terça-feira, dia 26. Vai estar rolando já a segunda temporada de Expresso da Manhã. E eu terminei ontem o primeiro quadrinho, né? Eu descobri que na verdade aqui a gente tem 3 quadrinhos, os 3 volumes do Expresso da Manhã, do Perfura Neve. Então o primeiro quadrinho, que é o Perfura Neve, eu já li. E eu tô na metade do segundo, que é... Qual é o nome do segundo quadrinho? O Explorador. Então, aqui no primeiro volume, a gente vai ter a história de um personagem, que ele é um fundista, né? Então, qual é a história do Perfura Neve, na verdade, do Expresso da Manhã, no geral? A Terra foi assolada por uma nevasca e tudo virou gelo. Então, tem um trem que ele tá passando ali pela Terra, ininterruptamente, senão as pessoas vão morrer congeladas. E aí esse trem tem milhares de vagões, e os vagões eles são determinados, os da frente são as pessoas mais ricas, e conforme você vai indo para trás, você vai tendo as pessoas mais pobres, as plantações, a produção de comida, até chegar nos fundistas, que são as pessoas que entraram clandestinamente nesses trens e vivem ali nos últimos vagões, que seriam vagões de carga, mas tem tipo uma comunidade, uma favelinha ali dentro daqueles vagões. Aqui a gente tem a história de um fundista que ele tá indo pra frente do vagão, e aí vão acontecer coisas ali, vai ter uma força de apoio aos fundistas, mas a galera do Perfura Neve tá numa discussão de se eles deviam ou não abandonar os últimos vagões, porque o trem tá tendo algumas quedas de energia, e para economizar energia e o trem continuar rodando, eles precisam tomar essa decisão. Então a gente ele vai ter essa discussão de tipo, são pessoas, mas a gente precisa manter o trem andando, e por aí vai. E a gente vai acompanhar então esse personagem indo do fundo do trem para frente do trem no meio dessa discussão. A primeira coisa que eu quero falar é que, de cara, o quadrinho tem pouco a ver com a série e com o filme. Na verdade, ambos têm essa discussão de se o trem deveria ser jogado, quer dizer, se os últimos vagões deveriam ser deixados para trás, serem desprendidos do trem ou não. Mas
Por exemplo, no filme eles focam muito numa rebelião do fundo indo pra frente do vagão. Então é tipo um recorte da história que em algum momento poderia ter acontecido. E na série, ele já tem uma outra pegada, né? Que tem algumas pessoas morrem e aí eles chamam o Lenton, que é esse personagem aqui, que é o personagem principal, para fazer uma investigação, porque antes de entrar no trem ele era um policial, ele era um detetive. E aí, no meio desse percurso, começa-se a ter essa discussão de que estão tendo algumas falhas no trem e talvez seja necessário abandonar esses últimos vagões para poder o trem continuar funcionando. Então, todas as histórias têm essa discussão e têm essa pegada. Mas eu achei que, pelo menos nesse primeiro quadrinho, o autor ele foca muito mais nesse ponto. E no livro e no filme, na série, eles tentaram fazer uma construção para que coubesse num filme, para que coubesse numa série. E assim, óbvio, estou continuando lendo, né? O explorador tem itens do explorador já na série. Inclusive, se você assistiu a primeira temporada, você sabe que acontece uma coisa no último episódio que é o explorador, na verdade, que é o quadrinho de explorador. E que eu não esperava, porque na verdade eu achava que eu só ia encontrar aqui o Perfura-Neve, então foi uma surpresa muito, muito especial. Aqui também eu ainda não vi a figura do cara que seria o dono do trem, né? Então, eu senti um pouco de falta disso, porque tanto no livro quanto no filme, esse é o mistério. É você não saber quem é o cara que criou o trem e tudo mais, e você não ter aquela figura ali. Então, isso não tem, pelo menos no primeiro quadrinho. A gente não é apresentado para essa pessoa, quer dizer, na verdade no primeiro quadrinho você até chega a conhecer, mas isso não é um mistério, não é uma grande questão para eles. A questão fica muito mais no aspecto político de o que estamos fazendo com as nossas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar nos vagões da frente, sabe? Como que a gente está tratando eles, então a gente conhece a mecânica do trem, como que funciona e tudo mais. E aí eu fiquei sentindo falta disso, sabe? Foi um mistério que eu senti falta e que é o que faz você continuar vendo a série, porque você tem muita curiosidade para saber como que aquilo ali vai se desenvolver. No filme, que também é, assim, o filme eu acho o filme bem pesado, na real, mas no filme também você tem aquela vontade, e aqui no primeiro quadrinho isso é uma coisa que não acontece. Então, eu vou continuar lendo. Quando eu terminar o segundo quadrinho, eu volto aqui pra falar sobre o que ele fala e como que ele conta. Mas eu estou gostando, né? Ontem eu participei de uma live à tarde no canal da Bully. E aí me perguntaram que nota eu tava dando pro quadrinho até agora. Porque eu avancei bastante, gente. Olha só, falta isso daqui pra vocês. E por enquanto tá sendo 4 estrelas. Eu acho que tá sendo uma experiência válida por eu gostar de ficção científica e distopia, e aqui ele me apresentar esses elementos de uma maneira bem satisfatória, que eu nunca tinha imaginado. Mas como comparação entre filme, livro e série, eu ainda prefiro a série. Não é nenhum filme, eu prefiro a série. E pra mim tá sendo uma experiência bem diferente ler esse quadrinho, porque, sei lá, achei que por enquanto, tirando a premissa básica, não teve muito a ver com nenhum dos dois, sabe? Assim, tô procurando ainda os elementos que... Quer dizer, eu já achei os elementos que aproximam as histórias. Eu já entendi que, na verdade, o que eles fizeram foi expandir essa história, esse universo, porque o quadrinho não te dá muitos elementos, assim, pra você ir tão além, né? Ele é o quadrinho, ele é muito recorte de momentos que acontecem dentro do trem. Então, tipo, ele fala assim, olha, aconteceu isso, isso e isso, e
É isso, cara. Aceita e eu tô te contando isso e é isso que eu tô te entregando, sabe? Ele não explica muito por que que o trem foi criado, qual que era o objetivo. Ele vai te dando essas informações ao longo do caminho, mas se você pega aqui do zero, talvez você demore um pouco pra entender o que que tá rolando. Vamos lá. Hoje é quinta-feira. Eu terminei o segundo quadrinho aqui do Perfura na Neve, que é o Explorador. E eu tô chocada com o final desse segundo quadrinho. Então, no primeiro quadrinho a gente tem a história do Perfura da Neve. Aqui a gente tem a história de um segundo trem. E vai focar ali na figura das pessoas que vão para do lado de fora do trem para poder ver o que que acontece ali do lado de fora. E, assim, eu fiquei chocada. Talvez fiquei um pouquinho chocada com o final, porque não era o que eu esperava. Mas é muito parecido com o final da primeira temporada da série. Talvez seja um spoiler. Não, porque como eu falei aqui, o mistério do trem não é o mesmo mistério da série. Aliás, não tem mistério. O que é muito curioso e foi uma coisa que pegou pra mim. O fato de não ter mistério no livro. No quadrinho, né? Que é um quadrinho. Então eu tô muito empolgada. Eu achei que tem algumas coisas desnecessárias, tanto no primeiro quanto no segundo quadrinho. Algumas cenas que acontecem do nada. E eu até pensei assim, putz, acho que eu vou reler pra entender o que aconteceu. Mas, bem, não rolou. Então agora eu vou para o terceiro quadrinho aqui. E o objetivo é terminar até amanhã. Hoje eu não vou garantir nada, mas o objetivo é terminar até amanhã. Pra gente poder liberar esse vídeo na segunda-feira. Mas eu tô achando muito legal mesmo. É um quadrinho simples de ler. É um quadrinho fácil de entender. Eu acho que fica muita coisa subjetiva. Mas aqui o que você precisa saber é que são recortes da história, tá? Não é uma história com começo, meio e fim. Ele não vai te dar muitas explicações. Ele te dá explicações ao longo da história. Mas é bem aquela história que eles recortaram um pedaço, colocaram aqui, aí recortaram outro pedaço, colocaram aqui, e você vai acompanhando esses recortes desses pedaços de história. Então, talvez quem goste de um negócio mais explicado e tudo mais, não vai encontrar aqui nesse quadrinho. Pelo menos não no Perfura Neve nem no Explorador. Vamos agora pro próximo. E espero voltar a vir, pelo menos até amanhã, pra falar o que aconteceu. Hoje é sexta-feira, a gente já tá no terceiro dia dessa jornada. E na real, eu terminei ontem de ler o Perfura da Neve, eu li o terceiro quadrinho. E nesse terceiro quadrinho, a gente consegue finalmente fazer a junção do primeiro com o segundo quadrinho. Ali no final do segundo quadrinho do Explorador, a gente já tem esse encontro das duas histórias. E então a gente chega no terceiro quadrinho. Eu, Ana, gostei muito desse quadrinho. Eu dei 5 estrelas pra ele no Goodreads. Foi uma experiência muito legal. Eu acho que o autor, ele trabalhou muitas coisas, muitos elementos, muitas questões sobre a humanidade, sobre, num momento de tragédia, quais escolhas a gente faria. E uma das coisas que eu achei muito interessante, que você para pra prestar atenção ali no final, é que em determinado momento a gente tem a imagem de um cara num museu pegando obras de arte para colocar dentro do trem. E aí você tem essa cena e depois você tem aquela história que eu já falei aqui nos outros takes, sobre essa decisão de tipo, precisamos manter o trem em movimento, mas o trem tá muito pesado, a gente precisa eliminar. E aí eles escolhem, eles têm que decidir se eles vão desprender os vagões do fundo e eliminar as pessoas que estão lá e não e não se livrar de outras coisas, né? Eles estão tentando fazer essa escolha. E aí no final você vê que o ser humano, por mais que tipo, só tenha ele na face da Terra,
ele ainda é muito egoísta, sabe? Então a gente vê... Opa, o computador me ligou. Então a gente acaba vendo muito essa questão do quão egoísta é o ser humano e do quão egocêntricas são as decisões que a gente toma. Eu achei que, no geral, é uma história que vale muito a pena, que quem é fã de distopia, de ficção científica, vai gostar muito dessa história. E todo o conceito que ele vai trazer ali do das questões ideológicas e do comportamento humano são muito interessantes e são muito legais. O final da HQ tem um pós-fácil muito legal que vai falar um pouco sobre a história dos autores, né? Porque na verdade são 3 autores, se eu não me engano. Vai falar também sobre o filme feito pelo mesmo diretor de Parasita, que eu vou deixar a fotinho dele aqui, que também é produtor da série, por sinal. Pô, é uma história muito legal, assim. Uma história muito legal mesmo. Eu acho que as adaptações... Eu já explanei um pouco aqui sobre as diferenças, sobre o que ficou faltando, tipo assim, qual é a principal diferença no plot das histórias. Mas eu acho que o Snowpiercer, ele é uma história que ele te entrega muitos elementos e que é muito fácil você pensar além daquilo ali, sabe? Você explorar além. Como eu já disse anteriormente, a gente tem aqui recortes da história, a gente não tem a história completa, e o que eu vejo muito, tanto no filme quanto na série, é que eles trabalham mais com essa pegada. Um elemento que eu achei que não tem no quadrinho, mas que tem tanto no filme quanto na série, é a questão do canibalismo. Como na falta de alimento, as pessoas partiriam para essa alternativa, que seria de comer a carne humana de outras pessoas. Isso é uma coisa que não existe no quadrinho, mas são elementos que... Mas é um elemento que foi usado para compor tanto a história da série quanto a história do filme. E eu acho que enquanto o filme parte muito para fazer um recorte meio terrorista, assim, do que foi, e se aproxima muito do quadrinho, a série, ele te propõe a construir uma história em cima da história. Então, o plot da série não é o plot dos quadrinhos, o plot do filme não é o plot dos quadrinhos nem da série. Então você consegue consumir essas histórias separadas. Se você assistir todas elas, você vai ver as diferenças. Mas cada uma delas é boa dentro do que está sendo proposto ali. Dos 3, o meu preferido de todos é a série. Apesar de saber que ali na série tem uns episódios no meio, uns 3 episódios no meio, uns 2 episódios no meio, que são um pouco mais lentos, que você fica assim meio tipo, tá, por que esse episódio tá aqui? Mas eu gostei muito da premissa da série, de ter o assassinato, do Lenton ser um policial, do Lenton tá ali atrás de quem matou aquelas pessoas. Eu tenho um pouco de problema quando a história ela tem muitos elementos e eles são pouco explicados, porque eu acho que às vezes as histórias têm elementos muito bons que não são explorados. Eu acho que a série ela explora muito bem esses elementos. O filme eu já acho que faltam algumas coisas ali e não é muito tipo de filme que eu gosto. Eu acho que ele é muito interessante, que ele é muito bem produzido, muito legal, mas eu acho que fica faltando ali alguma coisa. E o quadrinho, o primeiro, eu falei, são 3 quadrinhos, o primeiro quadrinho parece muito com o filme. Os outros 2 quadrinhos, eles têm elementos em semelhança com a série, mas nenhum dos 3 quadrinhos ali se aproxima da história proposta nem pelo filme, nem pelo livro, ou nem pela série. E meu último comentário final, que é o comentário que eu já fiz, é que não vá ler, se você ler o quadrinho, não vá esperando achar a mesma coisa no filme e na série. Se você assistiu o filme e vai assistir a série, também não espere que seja a mesma coisa. Se você assistiu a série e vai ver os outros 2, também não espere que seja a mesma coisa. Porque você vai se decepcionar, você vai criar uma expectativa que não vai ser suprida.
E eu preciso te avisar disso porque os três são maravilhosos. E então, eu quero que você goste dos três, entendeu? Eu não quero que você goste de um e não goste do outro. Eu quero que você goste dos três. Então, eu acho muito importante a gente já ir preparado para consumir esses conteúdos. Eu fui muito iludida achando que ia achar coisas parecidas e no final a única coisa parecida é o plot principal, são pessoas num trem no fim do mundo. O final do quadrinho eu tenho certeza que não vai ser igual ao final da série. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí esses meus comentários, um pouquinho do que eu achei dessa experiência de ver duas adaptações do mesmo quadrinho. E me contem, a série vai estrear amanhã, né? Eu estou gravando na sexta, mas o vídeo vai ser na segunda. Então a série vai estrear amanhã. Me conte, você já assistiu a série? Você está empolgado pela segunda temporada? Porque eu estou. Eu, Ana, estou muito empolgada pela segunda temporada. E eu quero que chegue logo para eu poder assistir com a minha mamãe. Porque a gente tá assistindo juntas e eu tô muito curiosa para saber quais serão os desdobramentos, né? Se você assistiu a primeira temporada, se você assistiu o trailer da segunda temporada, você já sabe quem que chegou ali naquele momento. Que, aliás, é um personagem que não existe no quadrinho, já te digo. Eu já disse isso, né, antes, mas eu volto a repetir, é um personagem que não existe no quadrinho, então já tá aí a principal diferença entre o filme e a série e o quadrinho, né? Que tanto o filme quanto a série tem esse personagem, mas no quadrinho ele não existe. Então, fica aí a minha pergunta pra vocês. Vocês estão ansiosos pra ver o que essa galera vai aprontar? Eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer, pra saber qual vai ser o rumo dos personagens, porque eu gosto muito do Lenton e da mocinha, que eu esqueci o nome, que é a principal. E bora lá, galera. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até mais. Tchau!